Bom, galera, o que eu queria fazer agora nesse vídeo? Explicar para vocês alguns planos que a gente tem que fazer na vida, tá? E esses planos, para mim, são chamados de metas, tá? Que eu coloquei aqui, 1, 3, 5 e 10 anos. Então, se você fizer 2 planos, 3 planos de 10 anos, tua vida muda por completo. Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Então veja só, coloquei algumas coisas, no meu entender, que seriam interessantes nessas fases. Talvez para você seja um pouco diferente. Mas o que é importante aqui é o conceito da coisa, tá? A filosofia da ideia. Porque, veja só, vamos mostrar um gráfico aqui para vocês, tá? Assim e assim. A nossa vida, ela vai passando por vários estágios, ok? Anos, alguns anos. E cada ano, cada momento, a gente vai mudando um pouco aquilo que a gente gostaria de fazer. E se você não tiver um plano bem definido na sua cabeça e por escrito principalmente, você pode sair desse plano, dessa rota. A rota de sucesso na sua vida, tá? Você já andou de avião ou sabe como tudo funciona? Por exemplo, estou em Curitiba e gostaria de ir para Fortaleza, ok? Se eu desviar um pouquinho essa rota, eu quero chegar aqui. Se eu desviar 3 graus dessa rota, 3 graus, pouco, dessa rota, eu vou sair em um lugar totalmente diferente da onde que eu gostaria de chegar. E esse desvio de rota, tá, que aparentemente parece pequeno, ao longo do tempo, dos anos, isso dá uma diferença enorme. E é por isso que a gente sempre tem que estar alinhando nas nossas rotas. E o que é isso? São as metas e os nossos objetivos, tá? Sempre a pergunta vai surgir no meio do caminho. Isso vai estar me levando para mais perto ou mais longe da onde eu quero chegar? Então, por isso, esse ajuste de rota, tá, que você tem que ir fazendo até chegar no seu objetivo final, ok? Por isso que as metas têm que estar mais claras para você. Elas podem mudar, sim, é um planejamento, tá? Mas você tem que alinhar com o seu objetivo. Isso é a parte importante, ok? E não adianta você falar assim, não, eu tenho tudo na minha cabeça. Isso não é legal. Porque o que está na cabeça, ela se confunde com várias coisas. Momento, emoções, né? A sua rotina, o seu ambiente. Então tudo isso influencia. Agora, se você colocar suas metas no papel e essas metas ficarem em um local onde você possa, volta e meia, dar uma olhadinha para ver se está no caminho certo, que é o seu mapa, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, o que eu pus aqui? 18 anos de idade, 28, 38, 48 e 58 anos de idade. São planos de 10 anos. De repente, para você pode ser um pouco diferente sobre isso daqui, tá? Então, aos 18 anos, o que a gente gosta de fazer? Pô, a gente sabe tudo, né? A vida é plena e parece que tudo é infinito. Você pode sempre deixar tudo para depois, porque você está na flor da idade, na juventude, tudo por fazer, um mundo por descobrir. E aí a gente tem a sensação de ter uma vida eterna, né? E pelo fato de a gente imaginar que podemos deixar para amanhã, mês que vem, ano que vem, sei lá, em algum momento eu vou fazer isso, a gente acaba criando o hábito da procrastinação. Procrastinação. E isso é péssimo. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo, quando eu tivesse 18 anos, é não procrastinar. Não criar esse hábito de procrastinar.
E nessa fase a gente tem muito sono, né? Diz na parte fisiológica, né? Aquela coisa toda. E quando a gente está nessa juventude, a gente tem muito sono, porque a gente está em desenvolvimento. Eu, se pudesse voltar aos meus 18 anos de idade, faria completamente diferente. Acordaria mais cedo, dormiria um pouco mais tarde, tá? E tentaria ter o dia mais produtivo. Imagine eu, com 18 anos de idade, com muito mais energia, muito mais disposição e com a cabeça que eu tenho hoje. Meu Deus, né? Sim, gostaria muito de viver mais. O que é viver mais? Não é dormir mais, né? Uma continha muito básica que eu vi, inclusive, num vídeo, achei muito interessante. Nós temos 24 horas do dia. Dormimos 8 horas. Ou seja, um terço do dia a gente dorme. Imagine esse cálculo, né, em 10 anos. Você vai ter dormido mais de 3 anos. Olhe quanto tempo você passa dormindo. E nessa fase, chegava final de semana, o que eu queria fazer? Dormir. Domingo, nossa, meio-dia, 1 hora é o máximo. Você perdeu metade do dia. Então, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos de idade, eu começaria a repensar algumas coisas. Começaria a melhorar o aproveitamento do dia. Acordar mais cedo, mas não simplesmente acordar por acordar. Acordaria com o objetivo de minimizar esse conceito de procrastinação que eu tinha quando tinha os 18 anos de idade, certo? Aproveitaria no sentido, leria mais. Que tipos de livros? De autoajuda. Porque nessa fase a gente está em desenvolvimento. Eu não gostava de ler, achava tudo isso muito chato. E não era que leitura era chata, mas aquilo que me passavam, na minha opinião, não me agregava. Hoje, se eu pudesse voltar, eu leria o quê? Livros de desenvolvimento pessoal, onde que na minha cabeça eu poderia aproveitar essas informações para que a minha vida pudesse ser mais plena lá na frente, né? Que agregasse isso. Então, eu faria tudo isso daqui. Viajaria mais, conheceria mais pessoas, mas sempre pensando na parte de fazer as coisas com responsabilidade, certo? Não simplesmente curtir a vida igual um doido, como se não houvesse amanhã e sem responsabilidade nenhuma. Isso realmente não caberia na minha mente se eu voltasse aos meus 18 anos de idade. A gente precisa viver sim, mas com qualidade e com responsabilidade, certo? Isso é muito importante. Viajaria mais, conheceria o mundo e, gente, aprenderia outras línguas. Que línguas? Inglês, né? Japonês, por que não? Espanhol, certo? Várias outras línguas que eu pudesse agregar. E se eu pudesse aumentar esse ritmo, cada 1, 2 anos aprender uma outra língua, uma outra cultura e mergulhar nessa cultura para tentar ter uma fluência melhor, tá? Para poder conversar com várias pessoas no mundo inteiro. Isso seria fantástico. Não tenho vocação para isso. Bom, beleza. Aprenda pelo menos inglês. Isso hoje, na minha vida, faz muita diferença. A minha comunicação, quando eu viajo para fora, isso me faz muito falta, né? Eu fico limitado. E nessa idade, o que eu faria? Buscaria coisas que não me limitassem lá na frente, tá? Então, aprenderia inglês pelo menos. E vamos lá. Aos 18 anos de idade, a gente tem muitos sonhos, tá? Ter um bom carro, uma boa casa, grana no banco, enfim, ter uma vida onde você pudesse fazer tudo aquilo que você gostaria sem limitações. Eu colocaria tudo isso num papel, tá? E melhor, colocaria em formas visuais num papel e colocaria uma foto do carro que eu gostaria de ter, uma foto das viagens que eu queria fazer, uma foto da casa que eu gostaria de ter. Quanto mais detalhe você tiver dos seus sonhos, né, melhor fica para a realização deles. Porque nosso cérebro, quando vê as imagens, ela grava muito melhor.
e ela redireciona para aquelas metas, tá? E quando você volta e meia olha aquilo, o teu cérebro começa a alinhar em relação àquilo que gostaria de fazer. Então, lembrando sempre que é importante você colocar em papel, isso concretiza as suas realizações, ok? Passado alguns anos, né, se vocês olharem alguns vídeos que eu fiz, a gente chega aos 20, 21 anos, 22 anos de idade e tá com aquela tua namorada, altamente apaixonado, é a pessoa da sua vida. Essa fase é uma fase interessante, né? Onde a gente se apaixona muito fácil e acha que aquela pessoa é a pessoa para a sua vida toda. E aí dá uma vontade louca de casar. Não sei o que acontece, porque comigo foi assim, 21 anos de idade, falei, não, vou casar, enfim. Para mim, foi bom não ter casado naquela época, porque eu não sei o que teria acontecido, né? Talvez eu não estivesse preparado para aquele momento. Então, se você está nessa fase, cuidado, porque tudo na vida passa, né? E esse momento, essa paixão, pode passar. O que a gente precisa procurar, né? Se a pessoa que está junto com você, ela te agrega, tá? Vocês dois juntos podem ser até diferentes, mas olham para o mesmo lugar, olham para o mesmo sentido. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Então veja só, aos 18, 20 e poucos anos de idade, a gente começa a ter alguns pensamentos diferentes, de achar a pessoa certa, né? E aí entra outros fatores também. A felicidade nesse momento, a gente sempre imagina que a outra pessoa vai te fazer feliz. E nesses anos todos, o que eu aprendi? Primeiro, você tem que ser feliz, tá? Para depois fazer a pessoa feliz. E não ao contrário. Não a pessoa te fazer feliz. Porque você vai estar colocando sua vida, tá, na mão de outras pessoas. O que é o bacana? É você ter o controle disso daí. Ou seja, faça a sua vida valer a pena, tá? Se blinde das negatividades que existem nesse mundo. As pessoas às vezes ao seu redor, pessoas que você ama e que te amam, tá? De uma forma indireta e sem essa maldade de fazer isso, mas acabam interferindo negativamente na sua vida. E você precisa criar uma blindagem na sua cabeça, tá? Que isso não te afeta, para que você não reaja de uma forma negativa a esses fatos, tá? Porque lembre-se, você tem que ter o controle da sua vida. Essa parte é importante. E passando dessa fase, você lá na frente pode achar uma pessoa bacana, vou construir a minha vida junto com essa pessoa e decide realmente casar. E algumas decisões que você toma, tá, tem que tomar muito cuidado. Quando eu fui casar, a primeira coisa que eu pensei junto com a minha noiva era: quem casa, quer casa. E todo mundo ao meu redor falava a mesma coisa. Mas naquele momento, não sei se foi por sorte, mas na verdade foi por informação, eu lia e gostava muito de uma revista chamada Exame. E é sobre negócios. E nesse momento, eu tinha lido uma reportagem sobre casamentos, né? E sobre como tudo isso acontecia, né? E as pessoas normalmente faziam assim: quem casa, quer casa. Então eu tenho um pouco de dinheiro, eu vou fazer o quê? Dar uma entrada, uma pequena entrada num apartamento, certo? E vou pagando com suaves prestações esse imóvel que vai me dar segurança, entre aspas. Na verdade, que segurança que está dando? É uma segurança emocional, onde na sua cabeça, na cabeça da sua noiva, da pessoa que você vai casar, isso traz segurança. Nossa, nosso apartamento, né? Aquele apartamento de um quarto, uma sala, um banheiro, uma garagem. Naquela época ainda tinha carro. E veja só, sem sofá, sem mesa, sem nada, né? Então você teria que comprar tudo isso daí. Só que as armadilhas que a gente acaba caindo é exatamente isso. Você pega o pouco dinheiro que tem, investe num imóvel que na verdade não é seu, porque vai ser do banco, tá?
onde você vai continuar pagando esse plano por mais de 10 anos, às vezes 20 anos, às vezes 30 anos, pagando aquelas parcelas. E você tem a falsa sensação que é seu. Não é seu, é do banco, até o momento que você pagar todas as prestações. E no final de 30 anos, de 20 anos, tá? Provavelmente nessa conta, nessa matemática financeira, você deve ter pago pelo menos 2 vezes o valor do seu apartamento. Olha que coisa louca. Você continuou pagando suaves prestações de 20, 30 anos e no final desse período todo, você pagou pelo menos 2 apartamentos, certo? E eu não sei se você concorda comigo ou não, mas 20, 30 anos é muito tempo para alguma coisa dar errado, tá? Porque você faz um cálculo assim, eu vou casar, tenho um pequeno capital, eu dou uma entrada, perfeito, né? Porque pagar aluguel é burrice, não tem gente que fala assim, cara, pagar aluguel, você é burro, para que pagar aluguel se com R$ 500 eu consigo pagar prestações de 20, 30 anos de um apartamento? Não tem lógica, R$ 500 de um aluguel para pagar para outro, onde esse imóvel nunca vai ser meu, e pegar R$ 500 e pagar um imóvel para mim mesmo. No final de 20, 30 anos vai ser meu. Parece que tem lógica, certo? Mas no decorrer dos anos, isso não faz sentido. Por quê? Como eu disse, 20, 30 anos é muito tempo para esse planejamento que você fez não ter algum tipo de problema. Tá? Que tipos de problema, Cláudio, poderia ter se eu estou apaixonado, vou casar com a pessoa da minha vida, tá? E tudo vai dar certo. Um pouco que eu tenho, um pouco que ela tem, soma-se os dois e vai dar para pagar a parcela e ainda sobrar uma graninha para a gente poder viajar, passear, comprar um carro, né? Enfim, mobiliar todo o apartamento. Eu vou dizer alguma das coisas que pode dar errado. Veja só, vocês juntando os dois, as suas duas rendas, certo? No primeiro momento parece uma coisa muito bacana, mas pode ser que depois que vocês casem, na convivência, vocês acabam entendendo que não são compatíveis e vão cada um para o seu canto. E aí vem aquela pergunta, quem é que vai ficar com essa conta que vocês projetaram para 20, 30 anos? Sua? Dela? Os dois? Vocês acabaram de brigar, se separar, certo? E aí fica com essa pendência financeira, muitas vezes é um emaranhado de papéis, parte jurídica, confusas, difíceis de se resolver. Que ninguém quer mais ficar com o apartamento, inclusive querem até vender, tá? Essa é uma. Qual que é a outra? Perfeito, vocês dois se deram realmente bem, está dando tudo muito certo, a vida está maravilhosa, a sua renda com a dela é complemento e vocês conseguem viver no seu primeiro ano muito bem, pagam o condomínio, enfim, está tudo ótimo. E nessa lua de mel, né, acaba surgindo uma terceira pessoa, que é seu filho. E isso você não tinha pensado. Na sua conta perfeita de 20 anos, você esqueceu que poderia ter um filho, ou 2, ou quem sabe 3. E não sei se você sabe ou não, filho, ele tem um custo, né? Que custo é esse? Fralda, médicos, remédios, tá? Enfim, precisa de toda uma assistência. E ele toma um pouco de tempo. De você, da sua esposa, enfim. E vocês dois estavam trabalhando e nesse momento ela tirou licença. São alguns meses que ela está lá de licença. E ela teve o bebê e ela resolveu que não vai mais trabalhar. Então aquela tua conta perfeita, onde tinha 2 rendas complementares que sobravam dinheiro todo mês, agora já não sobra porque essa renda
sumiu, certo? E inclusive sumiu a renda e foi incorporado mais uma pessoa na família, ou seja, acrescentou-se mais custo. E aí, aquelas pequenas parcelas, suaves parcelas mensais, já começou a pesar para você. E quem sabe você tenha que fazer uma alternativa de um trabalho extra. É assim a vida. Ou pode acontecer uma outra situação, que não é nada bom. Vocês dois lá estão lá, certo? Tudo bem, a coisa toda está acontecendo. E um dos dois acaba perdendo o emprego. Estresse. Ou pior, um dos dois acaba adoecendo. Cessa-se a parte da renda e gera-se um custo, tá? Custos de médicos, hospitais, né? Enfim, remédios, coisas que não estavam no seu planejamento, ok? A pior coisa que tem não são as contas que você faz que podem dar algum furo. O problema são as decisões que você toma, são de coisas que você não sabe. Ou seja, não tem como você pensar naquilo porque aquilo nunca aconteceu com você. E aí são esses furos, tá, que acabam realmente prejudicando o nosso planejamento. Então, cuidado. Quando você for fazer algum planejamento, sempre deixe um orçamento especial, tá, para os furos. Uma porcentagem. Isso aqui é para coisas que você não planejou. Porque por mais que você planeje as coisas, sempre tem alguma coisa que pode estar embutido em outras informações que você não conseguiu captar. Tá? Então, cuidado com isso daí. Muito bem. Depois, né, passado dessa fase dos 28 anos de idade, você está nos 28 anos, agora procurando renda, trabalhando um pouco mais. Agora você já não pensa mais em você, você já está pensando em você e na sua família que você está começando a constituir. Tá? São fases da sua vida. Então você vai começar a trabalhar muito. E aí nesse momento que você tem que parar e pensar, o que eu fiz, né, na minha opinião, acertadamente? Não comprei um imóvel, tá? E como eu tinha um pouco dessa informação de negócio, o que eu fiz? Com o meu pequeno capital, eu abri atividades que me traziam renda. Tá? Por quê? Eu naquela época já entendia que se eu tivesse investido meu capital num apartamento, 10, 20 anos depois eu teria o quê? O apartamento. Tá? Talvez pago ou não, enfim. Era isso que eu imaginava que eu teria. Mas naquela época eu tomei, na minha opinião, a decisão certa. Por quê? Eu investi meu pequeno capital em criação de renda. O que eu fiz? Eu abri, como eu tinha pouco conhecimento, né, sobre esse mercado de fast food, eu investi numa primeira unidade de uma rede de fast food, tá, chamado 10 Pastéis. É bom? É ótimo, tá? Gerou renda para nós. Né? Naquela época a gente começou a trabalhar sem ter essa experiência, tá? Mas como é franquia, nos permitiu ter treinamentos, ter acesso à marca, ao produto, como fazer aquela atividade. Então é uma recomendação que eu dou para você que de repente você está iniciando. Pegue uma franquia, uma boa franquia, tá? Analise o mercado, como que ela funciona, enfim, pegue todas as informações possíveis e vá ver como é que funciona cada unidade. Converse com os franqueados para ver qual é o grau de satisfação em relação a essa unidade. E é isso aí. Então abri minha primeira unidade, foi muito bacana, a gente trabalhou, entrava dinheiro todos os dias, isso foi a parte bacana. E naquele momento a minha esposa, né, me ajudou nessa primeira unidade. Fiquei muito animado, muito entusiasmado, abrimos a segunda unidade, tá? E já pensando na terceira unidade. Só que já na segunda unidade, partindo para a terceira unidade da rede 10 Pastéis, onde eu morava, que era na cidade de Ponta Grossa, aconteceu um fato interessante, né? Eu já tinha a minha primeira filha e a minha esposa, o que ela decidiu? Falou que não queria mais trabalhar. Olha que coisa interessante.
Então era um projeto que a gente estava desenvolvendo e eu precisava muito dessa ajuda dela, porque quem lida com a parte de alimentação, a parte empresarial, sabe que lidar com muitos funcionários, com toda essa logística não é nada fácil. Já de dois não era fácil. Agora, sozinho, realmente a coisa ficou muito difícil. Então veja só, são as coisas que a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente cria uma dependência achando que o seu parceiro vai estar sempre junto, olhando e fazendo essas coisas. Mas tudo pode mudar. Porque no meu caso, a mulher, ela tinha um foco o quê? Dos filhos, da família. Então simplesmente do dia para a noite ela decidiu que não ia mais trabalhar, porque estava cansado desse processo, né, que a gente estava. Aí o que acontece? Você que está aí, né, gerando a receita junto com a pessoa que você ama, você tem que tomar uma decisão. Ou continua tocando o barco, ou tem que vender tudo, certo? A decisão que eu tomei não é tão simples assim, abrir um negócio e eu falar assim, não, beleza, cansei, amanhã vou vender tudo e pôr o dinheiro de volta no meu bolso. Não é tão simples assim. E os valores com certeza vão ser bem menores daquilo que você imagina. Então, toquei o barco dessa mesma forma, com muita dificuldade, mas com esse conceito na cabeça. É você, gerador de receita, tá? Que tem que se preocupar com tudo isso daí. Nunca, jamais dependa da pessoa que você está junto. Porque ela pode tomar decisões diferentes da sua. Então você, que quer cuidar da sua vida, pegue o leme desse barco e direcione para onde você quer ir, tá? Isso começou a me dar mais solidificação em relação à decisão de negócio, né? Eu tenho que tomar as minhas decisões porque amanhã depois você pode mudar completamente daquilo que a gente está conversando. E eu não posso deixar minha vida na sua mão, tá? Em negócio, principalmente, ok? Então veja só, aos 28 anos de idade, já comecei com essa preocupação de renda, tá? Comecei a criar várias cestas de negócio, tá? Onde todo mês começava a entrar um capital, ok? Isso é muito importante. E aí, às vezes a gente imagina assim, nossa, naquela época eu pensava assim, se eu estiver faturando X, né, por ano, vai ser fantástico. E uma das metas que eu tinha colocado naquela época era de aumentar meu faturamento em X milhões por ano. E eu ficava muito animado, entusiasmado com aquilo lá. Não sei quantos funcionários, não sei quantas lojas, enfim, não sei quantos caminhões, máquinas, né, que a gente lidava com a área agrícola também, terra, enfim. E eu estava totalmente equivocado. Essa é a minha análise 20 anos depois. Porque se você for focar em faturamento, em funcionários, em equipamentos, em lojas, você pode estar fazendo um planejamento totalmente errado. O que é importante é lucro líquido, né? Como um tio meu me ensinou naquela época, no início desse processo, que o importante era dinheiro no bolso. Tá? Isso que era importante. Eu não entendia muito bem isso daí, mas hoje entendo perfeitamente. Então não é faturamento, é lucro líquido. Isso é importante, tá? E deixa eu contar uma coisa. Nessa fase, dos 18 aos 28 anos de idade, aconteceu alguns fatos importantes na minha vida, tá? Eu era um rapaz normal, igual todo mundo, gostava de festar, né? Jogar bola, praticava esporte, inclusive, que é uma dica que eu dou para vocês, jovens que estão começando agora, porque eu vejo muito jovem aí, sabe, celular, videogame, e os caras não fazem praticamente nada na parte de esportes. Isso é uma das piores coisas que vocês podem estar fazendo. Cuidem do seu corpo, afinal, é o lugar que a gente mora e a gente vai continuar morando. Se você não cuidar dele agora, daqui 10, 20, 30 anos, você vai sentir muita falta desse processo.
Então, nessa fase, não me preocupava com nada. Se vocês perguntarem para os meus familiares, né, principalmente para os tios, os parentes, nessa fase eu era aquele cara que não tinha futuro nenhum. É um cara que gostava de festa, é um cara que bagunçava, é um cara que não ia tão bem nos estudos assim. Olha que coisa interessante, né? Não era, ó, o cara é japonês, o cara, né, nota 10, estudioso. Não, não. Inclusive isso é um preconceito, né? Eu era um cara normal, como qualquer um de vocês, não era um aluno nota 10, longe disso, tinha certas dificuldades em algumas matérias, né? Quais matérias? Olha, educação física eu ia muito bem, o resto ia bem mal, né? Então veja o nível que eu tinha na parte de escolaridade. Precisava de um reforço, enfim, aquele processo normal como qualquer um de nós, certo? E as coisas foram avançando e, enfim, com muita dificuldade, a coisa foi. Mas eu não tinha muita ideia de futuro, porque eu estava cercado com os meus pais e familiares, onde todos me proviam de tudo aquilo que eu precisava. Talvez não na quantidade que eu gostaria, certo? Mas um fato importante aconteceu na minha vida. Aos 21 anos de idade, perdi meu pai. E aí, naquele momento, o mundo caiu na minha cabeça, tá? Porque antes dele falecer, ele pediu que eu voltasse de Curitiba, onde eu já estava morando e estudando, daquele jeito, né, maravilhoso de estudo, garoto nota 10, né? E ele falou, tranca a sua matrícula e volta para Ponta Grossa para tocar os negócios aqui. O meu mundo acabou ali. Minha namorada morava em Curitiba, meus amigos estavam todos em Curitiba. Era a última coisa que eu gostaria de fazer, era voltar para a cidade onde meus pais moravam, né? Porque eu já tinha toda uma vida lá, certo? Então o que aconteceu nesse processo aí? Eu acompanhei, tá? Voltei a fazer aquilo que eu jamais pensei em fazer na minha vida, que era ser agricultor, fazer aquilo que o meu pai fazia. Porque meu pai me passava aquela sensação de que a agricultura era um trabalho muito difícil, complicado, não era fácil, né? Enfim, mas ele sempre estava batalhando, sempre foi um cara muito, muito certo. E nesse processo foi difícil, porque a partir do momento que ele faleceu, eu fiquei num estado de congelamento emocional. Um ano eu só pensava em fazer aquilo que precisava ser feito. Ou seja, se eu não fizesse certas coisas, a minha família ia passar dificuldade. Porque o meu pai, naquele momento que ele faleceu, ele não deixou nada estruturado, ele não deixou nada organizado. Inclusive, a conta bancária não estava, como a gente imagina, recheada, né, onde eu pudesse ter uma reserva e lidar com tudo isso daí. Ela estava zerada, negativa. E aí a gente começou a passar por algumas dificuldades, né? E essas dificuldades que eu falo para você, isso não estava no planejamento, tá? Então, essas dificuldades acabaram me fortalecendo, tá? Porque meu tio, naquele momento, ele fez uma coisa muito importante para minha vida e para minha família. Ele começou a ser o meu mentor, né, naquele início. Para mim foi muito difícil. Um cara que acordava tarde, né, criar hábitos diferentes. O meu tio acordava muito cedo, né? Acho que era, sei lá, um sábado, uma coisa assim. E ele falou: amanhã eu vou passar na sua casa. Eu falei, beleza. Pensei, né, deve ser umas 8 horas, 9, de repente, porque é o horário que o mercado começa a abrir. Ele, não, vou passar amanhã 5h30 na sua casa. Eu, 5h30? Meu Deus do céu, pra que tão cedo, né? Ir pra fazenda ainda, tá escuro. O que ele vai ver lá? É um hábito que ele tinha, acordava muito cedo. E eu achava aquilo tudo muito estranho, né? Mas enfim, passou-se alguns meses, algumas vezes que ele fez isso e aquilo ficou marcado na minha cabeça, né?
E nessa mentorização que ele me fez, tá? E em algum momento ele falou para mim assim: no dia que você precisar de dinheiro, pouca coisa, uns 100 mil reais. E, gente, 100 mil reais, quando eu tinha 21 anos de idade, hoje eu vou fazer 49, tá? Isso quer dizer 27 anos atrás, era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro. Há 27 anos era muito dinheiro. Era assim, tipo, como se falasse hoje assim, US$ 1 milhão, mais ou menos. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. E a coisa toda foi andando, eu fui me virando, né? Pensa em um jovem de 21 anos de idade tocando uma estrutura familiar, uma estrutura de negócio, onde tinha vários funcionários, eu tinha 7 funcionários, todos eles logicamente mais velhos do que eu, na agricultura, tá? E eu, da cidade, chegando ali, tentando comandar tudo aquilo lá. Olha a confusão que era. Mas a coisa foi desenrolando e foi indo. E aí, só que no momento, naquele giro, aquela confusão toda, nós não tínhamos capital para pagar os funcionários. E aí começou a travar. Não tínhamos dinheiro para pagar funcionário, não tínhamos dinheiro para pagar as contas mensais. Que contas mensais? Coisas básicas como supermercado, né? Por combustível no carro. E para piorar ainda, meu irmão estava se formando, né? E aí ele calculou que ia lá umas 20 pessoas, foram umas 40 pessoas. E aí, não sei se você já passou por isso, mas cheques voltando, tá? O gerente do banco te ligando, enfim, toda aquela confusão. Eu de cabeça quente, né? A minha mãe passou por ali e falou assim: meu filho, por que você não vai falar com o seu tio? Você não falou que ele te emprestaria um dinheiro? Eu falei, com vergonha, um pouco de pensando, acho que não, tal. E a minha mãe me convenceu que eu deveria falar com meu tio. E eu fui falar com ele. Fui lá, sentei com meu tio, né, meio sem jeito. Aquela conversa de você precisar do dinheiro, e ele já tinha me falado que, né, poderia emprestar até 100 mil. Falei, caramba, né, eu não preciso de 100 mil, mas uns 10 mil já resolveria bastante minha situação, pagaria os funcionários, enfim. Eu conseguiria girar esse mês e resolver a situação a partir do mês que vem, se Deus quisesse, né? E aí eu falei, tio, lembra uma vez que o tio falou que emprestaria um dinheiro para mim? Ele falou, sim. Então, né, aquele jeitão, eu falei, eu não preciso dos 100 mil, mas 10 mil resolveria meu problema. Ele olhou para mim e sabe o que ele falou? Que não emprestaria. Naquele primeiro momento, naqueles primeiros segundos, a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Mas que velho filha da puta. Me falou que ia emprestar 100 mil, né? E agora estou pedindo 10 e ele não vai me emprestar? E ele, na sequência, já me falou o seguinte: você está com um coração muito pequeno. O teu coração tem que ser maior. Não entendi naquele momento, mas sabe quando parece que vem uma luz na sua cabeça e te traz tranquilidade? E eu agradeci meu tio. Falei, obrigado. Eu vou me virar, falei para ele. E naquele momento, o que aconteceu? Para todas as pessoas que eu conheço, inclusive para meus primos e para minha tia, eu conto essa situação. Naquele momento, eu me transformei. Se ele tivesse me emprestado o dinheiro, me ajudado, hoje não seria a pessoa que sou. Não teria o que eu tenho. Não teria feito o que eu fiz. Tá? E muitos de nós, com alguma dificuldade, acaba pedindo ajuda para outras pessoas, e as outras pessoas, por nos amar, acabam cedendo um capital, nos ajudando, e isso, na nossa mente, acaba fixando uma coisa muito ruim. No momento parece bom, mas no futuro muito ruim. A gente sempre acha que os outros vão nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida. Olha que louco. Na minha vida, quando meu tio disse não, eu criei uma estrutura na minha cabeça que, lembra? Você não pode depender de outras pessoas para a sua vida. É você que tem que fazer, certo? E isso me deu uma base muito sólida, muito firme, de que, a partir daquele momento, eu teria que me virar. Independente de pessoas, eu teria que me virar. E isso ao longo desses anos todos,
é muito verdade. É você que tem que fazer. É você que tem que criar. É você que tem que bater cabeça. Não depender de alguma coisa. Se vira. É assim que se faz. Tá? É assim que a gente consegue criar alguma coisa realmente importante e que vai fazer diferença na sua vida. Então veja só, 28 anos de idade, criou-se renda, tá? A coisa toda começou a acontecer, tá? E aí a independência financeira, que na época eu nem imaginava o que seria, lá na frente pode acontecer, tá? Tá bacana, tá perfeito? Pode ser? Depende de que estágio que você tá e o que realmente você quer fazer, tá? Para mim, a minha meta começou a se desenhar a partir dos 28, 38 anos de idade. Eu pus na minha cabeça, uma vez conversando com um amigo meu sócio, né? E hoje a gente encerrou a nossa parceria e continuamos amigos. Olha que coisa bacana, que a gente pode conversar depois numa outra situação. Mas ele me perguntou assim para mim, Cláudio, quais são suas metas e objetivos nos próximos anos? Eu falei, pensei, falei assim, nos próximos 10 anos, o que eu gostaria de fazer é continuar trabalhando sem a necessidade dessa renda para sobreviver. Ele falou, nossa, que coisa interessante. E quando eu falei aquilo, eu também achei interessante. Eu não tinha pensado, certo? E aquilo começou a entrar o quê? Na minha meta, tá? E ele falou, e o que seria isso? Naquele momento pensei, bom, veja só, se eu tiver X milhões na minha conta, tá? Quando eu tiver X anos de idade, para mim está perfeito. E veja só, que coisa louca. Isso aconteceu antes dos meus 48 anos de idade. Tá? Eu queria, não sabia como, não imaginava, porque são números muito acima do normal, tá? E eu não conseguia visualizar aquilo lá, mas de alguma forma estava dentro da minha meta. Por impressionante que seja, aos 45 anos de idade, tá? Essa meta se realizou. E logicamente, a partir dali tudo começou a mudar também. Minhas metas foram repensadas, replanejadas. Hoje a gente tem uma outra situação, um outro planejamento. Tá? Então, aos 38 anos de idade, a gente começou a construir a nossa família. Vem a minha primeira filha, depois vem a segunda filha, certo? Outras coisas acabaram acontecendo, ok? E a minha vida acabou tomando um outro rumo, tá? Não vou entrar muito em detalhes na parte pessoal, mas acabei mudando de Ponta Grossa, tá? Para uma opção minha, tá? E uma opção hoje que a gente teve naquele momento, aquela decisão de vir morar a Curitiba, tá? Então a coisa toda começou a mudar ali. E logicamente depois quando a gente chegou aos 40 anos de idade, já um pouco mais estruturada a parte financeira, a parte de negócio, que eu sempre gostei disso, as coisas começaram a mudar. A minha cabeça começou a pensar da seguinte forma, puxa, ser empresário lá no começo era interessante, porque a gente imagina que o empresário tem carrão, tem casona, né, viaja pra caramba e a conta bancária recheada. É a coisa que a gente imagina. Ao decorrer desse período todo, o que a gente aprende? O que eu aprendi? Pô, ser empresário o que é? Investe muito dinheiro, investe tempo pra caramba, é o primeiro a chegar no seu trabalho e o último a sair. Paga todo mundo e quando sobra, paga você mesmo. Né? E trabalha pra caramba. Enquanto os funcionários vão para casa e descansam, você fica pensando como que você vai conseguir melhorar o teu faturamento, lembra que eu falava do faturamento? Melhorar seu faturamento para entrar mais dinheiro para pagar as contas. Né? E o funcionário, ele vai fazer o que tem que fazer, né? No caso nosso lá eram 6 horas de trabalho o pessoal, e ir embora e pronto, de boa. Né? Então, esse negócio de ser empresário é legal. Ser empresário é bacana? Vamos colocar aqui, empresário. Empresário é bacana? É muito bacana, tá? Inclusive, vou passar uma coisa aqui para vocês. Primeiro, eu não sei se vocês já viram aqui os quadrantes, eu acho super interessante isso daqui. Eu não lembro exatamente como é que é, mas é mais ou menos isso daqui, tá? Então, se você
é funcionário, você está no quadrante. Ou seja, você trabalha, tá? Vende seu tempo para ganhar um dinheiro. Algum problema é isso? Não. Só que, na minha opinião hoje, né? Você não tirar férias a hora que você quer, você tem que bater os seus horários, entrar em um horário definido e sair no horário definido, ou seja, na verdade, quem controla a sua vida é a empresa, é o seu patrão, certo? E para mim isso não é muito legal. Mas aqui o pessoal chama de autônomo, tá? Os quadrantes de negócio. Não é nem funcionário, funcionário não está nem nesse quadrante. É o autônomo. Autônomo o que é? Aquele cara que trabalha para ele mesmo, né? De repente um dentista, de repente, sei lá, ele trabalha, tem a secretária, enfim, o trabalho que ele faz é interessante porque com o tempo que ele faz, ele ganha um dinheiro, não tem funcionário, né? Então é bacana, certo? Na minha opinião, nem tanto. Por quê? Por exemplo, minhas irmãs, uma delas era dentista. Ela não, é dentista, né? E ela trabalhando, se formou, fez não sei o quê, pós-graduação, enfim. Então ela atendia as pessoas e tinha uma secretária, enfim. E aquele serviço, aquela prestação de serviço que ela fazia, ela ganhava dinheiro. Bom dinheiro. O dinheiro para ela, manutenção dos equipamentos e a secretária no máximo. Tá? Então sobrava um valor interessante. Qual que era o problema nesse processo? É que quando ela tirava férias, ia descansar um pouquinho, a renda dela não entrava. E eu falei, minha irmã, o teu negócio, você tem que tomar muito cuidado para não ficar doente, não se machucar e nunca tirar férias, porque senão tua renda cai. E ela, como eu faço para solucionar isso? Cria uma forma que você tenha renda mesmo você não estando lá. Tá? E ela começou a pensar, enfim. Então, autônomo. A outra é ser empresário. Que era o que eu fazia. Investia assim, um bom capital, né, na empresa, funcionários, contador, aquela coisa toda, certo? Onde você está ali no dia a dia, como eu te falei, paga todo mundo, quando só paga você. Bacana? Interessante, certo? Interessante. Mas é muito tempo de investimento para lá na frente você ver teu capital retornando, tá? E se você não tiver um controle financeiro disso daí bacana, você vai acabar tirando o capital, fazendo o giro, todo mês faz aquele giro legal, né? A tua conta negativa cobre com a outra, enfim, toda aquela confusão, pega o cartão de cá, né? Aquela ciranda financeira que você faz para rodar o mês. Você gira muito dinheiro, só que se zerasse hoje teu trabalho, pouco capital sobraria no seu bolso. Troço louco, né? Aqui, na minha cabeça, tem uma outra estratégia, tá? Que se eu fosse fazer, faria diferente. Mas nessa época aqui, o que eu fazia? Girava, né? Tirava o dinheiro, pagava minhas contas, enfim. E pior, ainda que eu fazia mais ou menos certo ainda, mas em alguns momentos não tinha como. Eu acabava misturando meu orçamento familiar, meu orçamento pessoal, com o orçamento das empresas. Olha a confusão que você gera, né? Enfim, isso aqui é legal? Muitas pessoas acham que sim, e eu também imaginava que sim, tá? Mas hoje é bem confuso, bem complicado. A outra parte seria do investidor, né? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui, eu esqueci o que era, mas eu quero chegar aqui, que eram 4 quadrantes, tá? Me perdoem que agora não me lembro, não me preparei para isso aqui, mas eu queria chegar nisso aqui, ó. No investidor. Então, alguns vídeos meus eu falo que eu era empresário, empreendedor e hoje investidor. E hoje eu vejo que a parte do investidor é muito melhor. Por quê? Você vai investir o quê? Capital. Certo? A melhor forma que eu vejo hoje é você investe seu dinheiro, você põe seu dinheiro lá, tá? E gera uma receita para você em troca disso, né? Os dividendos, enfim,
ou uma possibilidade do teu capital que você colocou X, né, virar 2x, tá? Em quanto tempo? 1, 3, 5, 10 anos, enfim, tem que ver o planejamento de negócio dessa empresa que você está investindo, enfim. Eu acho que isso aqui é muito melhor, porque você só investe dinheiro lá, tá? E aí, tendo esse retorno, você começa a ter uma vida mais plena. Você não precisa colocar o teu tempo, tá, dentro de uma empresa. Você está lá lidando com seus funcionários, treinando, pagando, enfim, toda essa parte operacional. Foi importante para mim passar por esse processo, sim, me trouxe uma bagagem de informações muito importante. Mas hoje, isso aqui é legal, tá? Porque me dá mais tempo para fazer exatamente aquilo que eu gosto de fazer, tá? Que, vendo ao longo dessas metas, de 1, 3, 5, 10 anos, isso é legal. Porque no começo, o que todo mundo fala? É legal você fazer alguma coisa que você goste. E quando eu passei por todo esse processo, na minha cabeça era, isso está errado. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, porque você tem que gerar receita, tá? Ganhar dinheiro. É muito bonito e seria muito bacana se você no primeiro momento, aos 18 anos de idade, fala assim, cara, eu vou fazer só o que eu gosto. E não é assim. Não foi assim para mim. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito para você ganhar a sua renda do dia a dia. E aí, lá na frente, nesse processo todo de desenvolvimento, tá? Lá na frente você tem um capital ou a possibilidade daí sim fazer aquilo que você gostaria de fazer. Graças a Deus, hoje eu estou nesse processo de fazer aquilo que eu gosto de fazer, tá? Então veja só, se você entrar nesse processo de fazer aquilo que você gosta de fazer, que dá uma renda bacana para você, cara, abraça essa causa, tá? Isso é bacana, isso te faz feliz, isso cria uma energia positiva e ainda mais se você conseguir tocar outras pessoas, ajudar elas a mudar da onde eles estão para um outro patamar onde jamais poderiam imaginar, isso tem muito valor, né? E é isso que a gente procura hoje, tá? Então, liberdade. Liberdade financeira para que não tenha um limitador de dizer, nossa, eu não posso ir naquele restaurante porque o lado direito não me agrada. O lado esquerdo sim, mas o lado direito, que são os preços, não me agrada. E isso é muito chato, porque você ir em algum lugar, não poder comer aquilo que você realmente gostaria de consumir, é um limitador, né? Eu acho que nós não fomos feitos para ter esses limites, certo? Sempre com responsabilidade, né? E dizer assim, nossa, eu gostaria de, semana que vem, estar viajando para tal lugar e você não poder ir, porque você tem que bater o ponto, porque você tem que fazer tal situações, né? São limitadores. Então, hoje, o que me agrada muito é ter liberdade para ir e vir e ir aonde eu gostaria de ir e comer aquilo que eu gostaria de comer, enfim, né? Não precisar ter esses limitadores. E, com certeza, lá na frente, saúde. Lembra que eu falei, sabe? Se cuidar, porque tudo é um processo. Nós precisamos hoje ter mais consciência dos alimentos que a gente consome, as atividades físicas que a gente precisa realizar, a nossa mente que a gente precisa estar sempre alimentando, não é só o corpo, né? Mas precisa também alimentar a mente para vir boas informações. E você não tomar decisões diferentes, porque pode te tirar do rumo do seu planejamento de metas e objetivos, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Me perdoem em relação aos quadrantes, porque eu tenho certeza que tem algum quadrante que está faltando, que não me lembro agora, mas a parte de quando você chega no investidor, nesse momento que eu estou hoje, é a parte que mais me agrada, tá? Onde você investe o dinheiro e o dinheiro trabalha para você. Não você trabalha para ganhar dinheiro, tá? Isso é a parte importante. E a saúde, com certeza sempre. Porque não adianta você ter muito dinheiro, tá? Sobrar até de repente tempo para você, mas não ter saúde. E é uma coisa que eu falo muito para meus amigos que são empresários. O que adianta você ser rico, ser milionário,
tá? Mas não ter saúde para usufruir de tudo isso daí. Então é importante você se cuidar também da sua alimentação, da sua suplementação, tá? E isso lá na frente vai fazer diferença. O que eu digo em relação a isso? Hoje, né, eu uso meus suplementos, enfim, eu acho importante. Tenho uma filha de 4 anos de idade e nos próximos 10 anos, né, que se passarem, ela vai ter 14 anos de idade. Vai estar na sua plena juventude. E eu, né, no final do mês agora eu vou fazer 49 anos de idade, eu vou estar com 50 anos, 59 anos de idade. Quando eu via as pessoas com a minha idade hoje, né, eu já falo, nossa, meu pai tá velhinho, né? E hoje, com 48 anos para 49 anos de idade, me sinto super bem. Me sinto muito jovem. E olhando para frente para realizar muita coisa ainda. Certo? Então os planejamentos vão mudando. E daqui 10 anos, eu quero estar super bem também. Porque a minha filha mais nova vai estar com apenas 14 anos de idade. E eu vou fazer meu máximo para acompanhar todos os meus filhos, né, em todo esse processo que eles vão passar. E explicar, se possível, o que eles podem fazer e economizar tempo e energia seguindo uma direção certa. Eu vou mostrar. Mas a decisão final é de vocês. Tá? Eu tenho a consciência que eu não posso obrigar vocês a fazerem tais situações porque na minha cabeça aquilo é certo. Você vai ter que passar por esse processo, às vezes errar muito e depois voltar e dizer, realmente, aquele caminho não era tão bom. Segue o outro. Mas sempre olhando suas metas e objetivos. Tá? Isso é muito importante para economizar tempo. Então com esses vídeos o que eu quero ajudar você? A economizar tempo. O que eu levei para construir em 20 anos de negócio, eu gostaria que em 5 anos você já estivesse alinhado, tá? E prospectando para chegar muito mais rápido, né, aonde eu cheguei hoje. Tá? Então a minha função, meu objetivo, minha vontade é realmente essa. Hoje eu tenho um grupo, tá, que eu me comprometi com eles, que ficaria 5 anos nesse processo de lapidação. Por que 5 anos? Porque todos nós, né, viemos de uma história, de um ambiente, onde as pessoas nos dizem o que faz, o que fazer e aquilo que realmente a gente não vai conseguir realizar. É maldade deles? Não. É a realidade dessas pessoas. Elas passaram muito tempo sem ninguém dizer e falar que poderia mudar. E elas acreditam piamente que nasceram pobres, em ambiente pobre, não tem dinheiro, não tem capacidade, ou seja, ela tem que viver naquele mundo. E se você quer sair desse mundo para um outro mundo melhor, você é louco, você tem titica na cabeça, né, como diz um amigo meu, diarreia mental, né? Mas na verdade você só quer simplesmente mudar sua vida para uma vida melhor. Se você não consegue enxergar isso, é porque você não conseguiu se levantar e ter uma visão maior daquilo que poderia chegar. Porque você sempre está no mesmo ambiente, falando com as mesmas pessoas, ou seja, a mesma cabeça. E aí diz uma coisa que é assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá? Como isso? Você pega lá as 5 pessoas que você mais convive, veja quanto elas ganham por mês, divida por 5 é mais ou menos quanto que você ganha. Tá? Então toma cuidado com esse tipo de relacionamentos. Você precisa relacionar com pessoas que têm uma visão diferente da sua. Uma visão aonde você olha para a pessoa e fala, ó, esse tipo de vida eu gostaria de ter. Então como que essa pessoa pensa? Como que esse cara vê a parte de negócios? Como que é a vida dele em relação à parte financeira? Como que é a filosofia financeira? Tá? Enfim, para você captar um pouquinho sobre isso. Tá? Essa é a parte importante. Tá? Eu tenho um exercício bastante interessante também, que é assim, ó, já que já estamos falando sobre isso, que eu acho que é bacana e de repente pode te ajudar.
uma pessoa bem sucedida, certo? Uma pessoa bem sucedida. Uma pessoa mal sucedida. Ok? Então, uma pessoa bem sucedida, em uma palavra, é um exercício bem interessante. Você vai escrever uma pessoa bem sucedida. Uma pessoa bem sucedida, pensa, pessoas que têm uma vida, a parte financeira, enfim, que você gostaria de ter. Pensa assim, o cara é focado? Focado. Então, coloca lá, focado. Focado. O cara lê ou não lê? O cara lê. Lê. Ler mais, né? O que mais que um cara bem sucedido ele é? Ele é disciplinado? Ele é disciplinado. Disciplinado. Um cara bem sucedido, ele é isso ou aquilo, enfim, você vai colocando vários aqui, tá? Ou um cara mal sucedido. Pensa naquele cara folgado, mal sucedido, que não tem sua conta bancária bacana, enfim, aquela vida que você fala assim, meu Deus do céu, esse cara é um Zé Orelha, um Zé Ruela, nunca vai ser nada na vida, né? O cara é focado? Não, é desfocado. Desfocado. Ele lê? Nunca. Não lê. Não lê. O cara é disciplinado, ele realmente não põe uma coisa na cabeça, ele vai lá e faz, ou ele faz e para, e faz e desiste. Não, o cara é indisciplinado. Indisciplinado. Tá? Enfim, vai colocando, vai listando essas duas colunas. Terminado isso, nessa coluna do meio aqui você vai colocar eu. Quem é eu? É você. Vai colocar aqui, você é focado ou você é desfocado? Não, eu sou desfocado. Você lê ou você não lê? Eu não leio, então não leio. E aí, você vai ter uma realidade daquilo que você é. E aí, você vai ter a possibilidade de ajustar. Não, cara, eu não quero ser desfocado, eu quero ser mais focado. Então, para que eu seja mais focado, o que eu preciso fazer? E aí você vai buscando material e se direcionando para isso. Você vai fazendo uma lapidação do seu ser. Hoje, aos 18 anos de idade, você é de uma forma, mas você pode chegar dessa forma e daqui a alguns anos ser outro. Daqui 10 anos você vai ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é hoje. Se você quiser, se você tiver metas e objetivos claros e direcionar para isso. Porque senão você vai passar a sua vida fazendo isso, zigue-zague. Enquanto estão indo rápido, você fica passando na vida. Esse cara em 10 anos chegou aqui. Você em 10 anos ainda está aqui. Repetindo todos os anos as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, os mesmos ganhos. Certo? E por isso que às vezes a gente olha algumas pessoas aí fora e fala, meu Deus do céu, de repente o cara ficou rico? Pensa você, se não conhece pessoas assim. De repente o cara ficou rico. Só que o de repente, para ele, foram 10 anos. Ou 20. Certo? O tempo passa muito rápido. 10 anos para frente parece muito tempo. Olha 10 anos para trás. Passou muito rápido. E é por isso que nós precisamos ter isso aqui. Tá? E parar de procrastinar, porque 10 anos, 20 anos vão se passando numa velocidade muito rápida. E se você não toma a rédea na sua vida, as coisas acontecem. Não deixe acontecer. Seja protagonista da sua vida. Essa é a parte importante. Use muito a parte de ressignificar algumas coisas. Tem muita gente que fica preso a situações na sua vida que aconteceram, ficam magoados com pequenas âncoras e usam aquilo como um amuleto, como desculpa, porque meu tio não me emprestou aquele dinheiro, por isso que eu não tenho sucesso, o mercado, o governo, o prefeito, a minha mulher, enfim,
Tudo é desculpa, tá? Para você não ter feito aquilo lá. Chega de desculpa. Você não pode criar esse amuleto na sua vida, tá? Crie um amuleto diferente. Crie a energia, a disposição, o alinhamento para onde você quer chegar. Assuma a sua vida. Pare de ficar nas costas dos outros. Você tem que tomar essa decisão, certo? Eu vou vencer na vida. Já digo para você, não vai ser fácil. O perrengue vai ser grande, mas no final vai valer a pena. Se você acreditar nisso, certo? Minha dica é essa, gente. A gente continua nos próximos vídeos e eu vou mostrando item a item outras situações que a gente pode estar conversando. Grande abraço.